Nós podemos vislumbrar a grandeza de Deus através da criação, como nós vimos aqui. Mas também nós podemos vislumbrar a grandeza de Deus através da revelação do seu Filho Jesus Cristo. E a sua palavra nos traz uma mensagem poderosa sobre isso. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na carta aos Hebreus. Enquanto isso, as crianças podem ir para a salinha nesse momento. Enquanto nós abrimos a nossa Bíblia. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Não sei se alguém pode ministrar com teclado, por gentileza. Nós estamos aprendendo exatamente isso. Deus, Ele quer se revelar a nós. Falamos aqui no início desse culto da onipresença de Deus e da forma como Ele quer se revelar a nós, se manifestar a nós, porque a sua onipresença se dá em qualquer lugar, onde você estiver, você terá a presença de Deus. Ele está em todos os lugares, mas Ele também escolheu habitar em nós. Os grandes desejos de Deus sempre foi ter um relacionamento com o ser humano. Quando Ele criou todas as coisas e criou o ser humano, o desejo de Deus era manter esse relacionamento conosco. Porém, infelizmente, nós pecamos contra o Senhor, desobedecemos ao Senhor. E quando nós desobedecemos ao Senhor, esse relacionamento foi quebrado devido ao pecado, da desobediência. Nós duvidamos do amor de Deus. E Deus nunca nos impôs isso. O que Ele quer de nós é um relacionamento puro e voluntário. Quando nós falamos de livre arbítrio, é o fato de que você tem a liberdade de uma escolha, mas você também já sabe que existe uma condenação, porque nós os desviamos do Senhor. E Deus, Ele proporcionou uma forma de nos relacionarmos com Ele novamente. Porque desde que Ele criou o universo, o seu grande desejo era conversar com você, era ter um relacionamento com você, como Ele fazia com Adão todos os dias, na viração do dia. Ele conversava com Adão, Adão conversava com Deus. Eles caminhavam no jardim, e aí veio o pecado, desvirtuou tudo isso, nos afastou de Deus. E aí quando nós olhamos para a criação, podemos contemplar a sua grandeza, mas também Ele quer se revelar a nós, e Ele se revelou a nós de uma maneira extraordinária. Hebreus capítulo 1 diz o seguinte: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, aleluia, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. O Filho, quem é o Filho? Jesus. O Filho, Jesus, é o resplendor da glória de Deus. Ele não está dizendo aqui que o Filho é a glória de Deus. O Filho é o resplendor da glória de Deus. E a expressão o quê? Exata. O que é a palavra exata? Quando vem exata somente. Perfeita. Idêntico, é exatamente a mesma coisa. É a expressão exata, aleluia, do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, Ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Quando nós olhamos para esse texto, queridos, nós vemos aqui
um rei, um profeta e um sacerdote na pessoa de Jesus. E se eu fosse perguntar a você, quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Se alguém fosse perguntar a você, quem é Jesus? O que você poderia responder? A Ele é o Filho de Deus. Porque a carta aos Hebreus inicia justamente dizendo, quem é Jesus? E nós sabemos que, humanamente falando, Jesus, filho de Maria, nascido em Belém da Judeia, filho adotivo de José, que também teve seus irmãos aqui na terra. A própria palavra de Deus diz em Mateus 13:55, quando revelam, não é este o filho do carpinteiro, ou seja, não é ele filho de José, a sua mãe não se chama Maria, e ele também tem seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas. Mas quando entramos na carta dos Hebreus, a carta aos Hebreus não trata da questão do Jesus terreno, mas ele vai trazer uma revelação, a sua origem divina. Quem é Jesus? É isso que ele vai nos revelar. E é interessante que Deus, ele dividiu a sua revelação com a humanidade de duas formas, em duas partes. Antes de Jesus e depois de Jesus. Quando nós olhamos antes de Jesus no Velho Testamento, eu e você sabemos que Deus se revelava através de profetas. Então ele levantava um homem, e ali o Espírito de Deus tomava a vida daquela pessoa, e Deus então, ele falava às pessoas. Ele governava por meio de reis. Deus levantava reis. Ele levantou também sacerdotes para fazer expiação dos nossos pecados, e esses sacerdotes faziam sacrifícios de sangue derramado, para que o perdão pudesse vir até nós. Lá no Novo Testamento, agora já vemos uma outra forma Deus se revelando. Agora ele se revela por meio de Jesus. Ele governa por meio de Jesus. E ele vai proporcionar a expiação dos nossos pecados através de Jesus. Ele vai abrir um novo e vivo caminho. Ele inaugura uma nova época, uma nova história para a humanidade. E aí ele vai revelar isso justamente também na carta aos Hebreus. Quando ele começa no versículo 1 do capítulo 1, ele diz logo, há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias ele nos falou por meio do Filho. Como disse, desde a criação, Deus ele se revela através das pessoas, ele usa algumas pessoas. Ele usou alguns homens escolhidos. E esses homens escolhidos então recebiam de Deus uma palavra e entregava ao povo. O exemplo claro que nós temos de muitos outros exemplos está lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Ele próprio diz, antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Então Deus fazia dessa forma, ele escolhia uma pessoa, e essa pessoa recebia a revelação, e essa pessoa entregava essa revelação ao povo. Tudo que Deus queria falar, era dito através dos profetas. Ninguém mais estava autorizado a falar em nome de Deus, a não ser os profetas. E a palavra de Deus vai dizer em Hebreus que ele se revelou de forma insistente. O texto está dizendo, ele fez isso de muitas vezes, e ele fez isso de muitas o quê? Maneiras. Então foram muitas vezes Deus se revelando. Deus usou o próprio Adão, Noé, Abraão, Jacó. Homens que tiveram experiências diretas com o Senhor. Deus se revelou também através de Moisés, o rei Davi. Deus se revelou através de Elias, Eliseu, Daniel e tantos outros profetas que nós vemos no Velho Testamento. Deus se revelou de muitas maneiras, ou seja, Deus trazia sonhos às pessoas.
Você vai encontrar isso na palavra de Deus no Velho Testamento, Deus dando sonhos aos homens, visões, revelações. Algumas vezes o próprio Deus se revelava, ele vinha em forma humana, que chama de teofania, de uma forma se revelando, mostrando, conversando com o ser humano. Quando, por exemplo, os 3 amigos de Daniel estão naquela fornalha, e lá eles enxergam um 4º homem. Então a figura era de homem, e nós sabemos que ali estava Jesus Cristo. Mas agora veio a plenitude do tempo, veio aquilo que é a coisa mais extraordinária na história do ser humano. Vem Jesus, e quando Jesus vem à terra, Deus se revela de forma definitiva. Deus se revela de forma plena através de Jesus. Não vai ter mais intermediário, aleluia. Não vai ter mais intérprete, não vai ter tradutor. O próprio Deus, aleluia, Ele vai expressar sua vontade diretamente aos homens. Cristo, Ele é o profeta dos profetas, aleluia. Ele é o único, Ele é o único que fala diretamente da parte do Senhor, da parte do Altíssimo. Ele fala de Deus, Ele fala sobre Deus, Ele fala em Deus. E aí nós podemos então verificar o caráter profético de Jesus. Nesse texto também diz no versículo 2: a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Ou seja, Ele é rei de todas as coisas. Jesus é o mantenedor do universo. Jesus é o rei do universo. Ninguém tem mais poder do que Jesus. Ele é o Senhor. Nesse texto está muito claro o caráter do governo de Jesus, do ministério de Jesus. Ele veio à terra, Ele morreu, mas Ele ressuscitou como o maior vencedor de todos, o mais memorável, aleluia, o vencedor de tudo, o mais merecedor de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Era Deus se revelando na pessoa de Jesus, era o próprio Deus. E aí o Filho reina, Jesus reina soberano, aleluia, e Ele está sentado no seu trono, intercedendo por nós, como Rei sobre todas as coisas. O próprio Evangelho de João, no capítulo 1, fala sobre isso. No princípio era a palavra. Só você ver lá o texto, vamos ler? João 1 diz: no princípio era aquele que é a palavra, o Logos, o verbo. Quem é Ele? Jesus. E aí o texto vai dizer: Ele estava com Deus e Ele era Deus. Jesus é o próprio Deus. O próprio Deus. Eu vou contar uma coisa para vocês que talvez vocês não saibam. Se você acompanha aqui notícias, talvez você saiba disso. Você sabe, ou está sabendo, que já existe uma nova religião no mundo? Você já sabia disso? Uma nova religião foi institucionalizada no mundo. É realmente uma instituição, já tem local de adoração. Essa nova religião conseguiu reunir todas as religiões do mundo. Isso não é uma historinha fictícia, nem fantasiosa que eu estou falando para você não, querido. Nem parece aquelas ideias apocalípticas que a gente fica contando de revelações que o Senhor vai fazer. Não, isso é um fato. Se você entrar aí, depois desse culto na internet, e colocar lá a nova religião mundial, você vai encontrar todos os maiores líderes, inclusive, você vai encontrar todos reunidos no mesmo lugar,
todos assinando a mesma coisa, e todos decretando que a partir de agora surgirá uma nova religião, e surgiu e foi formada, organizada, institucionalizada. E sabe o que eles fizeram com Jesus? Colocaram Jesus ao lado de todos os outros como se fosse mais um. E nessa nova religião lá, suas leis já dizem que aqueles que não servirem essa nova religião serão tratados como verdadeiros perseguidores. Ou seja, ou você aceita ou você morre. Está muito claro que essa é a religião do anticristo. Já foi institucionalizada, só falta ele se revelar. E se você ler, se você estudar, se você verificar, Jesus foi posto de lado, porque a intenção do diabo é tentar destruir a igreja de Cristo. E ele sabe que não vai conseguir, mas ele vai tentar. Vão querer desqualificar Jesus, colocar Jesus no mesmo patamar de outros, como se ele fosse a mesma coisa, porque outro serve a outra religião. É importante eu e você entendermos uma coisa: nós não somos religiosos, nós somos cristãos, nós somos discípulos de Cristo, nós somos discípulos do Rei do Universo. Jesus não se está qualificado no mesmo patamar de qualquer outro. Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E o texto diz: e vimos a sua glória como a glória do Pai. Ele é o próprio Deus. Perguntaram: Senhor, queremos ver o Pai. E ele disse: aqui estou eu. Quem vê a mim vê o Pai. Quem vê o Filho vê o Pai. Ele está dizendo: eu sou Deus, eu sou o Senhor. Aleluia. Se prepare, querido, porque já está tudo montado. A Bíblia está se cumprindo. Não fique com medo de um partido político ou outro, não fique com medo disso. Tema ao Senhor. Se você temer a Deus, você vence qualquer batalha. Não tema homens. Se prepare, porque na faculdade você vai ouvir sobre desqualificar Jesus. É isso que você jovem vai aprender na faculdade. Eles vão desqualificar Jesus. Eles vão dizer que Deus não existe, que é uma história. Eles vão te ensinar isso, até que vai se revelar alguém nessa história e tentando mentir, e vai mentir para você e vai enganar a muitos. Vai enganar a muitos. Por isso que é muito importante nós aprendermos sobre a revelação máxima de Deus nessa terra, que não se dá apenas na criação, que já seria o suficiente para nós, mas não foi. Por quê? Porque nós estávamos condenados. E por nós estarmos condenados, era preciso que o próprio Deus saísse de sua glória, viesse a essa terra para nos resgatar. E quando você viu ali aquelas imagens do universo, naquele pontinho que parece nada, ali estamos nós. Deus criador de tudo. E Ele se importa com a gente. E a gente olha para aquilo tudo. Quando eu olho para aquele universo, eu fico: meu Deus, eu estou aqui tentando me matar para comprar um carro, para fazer uma casa. Tudo isso vai passar. E pode passar aqui agora. Então o que vai fazer diferença na minha vida? O Verbo. O Verbo vai fazer diferença na minha vida.
No princípio era aquele que é a palavra. Aleluia, aleluia. Ele fez o mundo. Ele governa os séculos. O Filho é o Senhor de toda a história. Ele controla o universo ao longo de toda a história. Ele é o nosso mediador. Ele é o nosso Senhor. Ele é Rei. Pastor, já ouvi isso milhões de vezes e você vai ouvir isso até a eternidade. Porque vão tentar destruir isso da sua mente. Vão trabalhar muito para isso no seu coração. Mas fique tranquilo. Ele está voltando. Ele já está voltando. Ele já vem nos buscar. Aleluia. O texto de Hebreus também fala que Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, Ele se assentou à direita da majestade nas alturas. O texto está dizendo, depois de ter realizado a purificação dos pecados. E aqui então está sendo ressaltado o fato mais relevante para a história de cada um de nós. O Filho, Jesus, Ele conseguiu o perdão total e definitivo dos nossos pecados. Ele alcançou isso através do seu ministério de sacerdote. Ele mesmo era o sacerdote e Ele mesmo foi o sacrifício. Você está entendendo isso, querido? Antes havia um sacerdote que pegava um animal e sacrificava. Jesus é o sumo sacerdote. Além de ser o sumo sacerdote, Ele mesmo é o sacrifício. Ele se entregou. Você entende isso, querido? Não foi necessário um cordeiro. Ele era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso que a Bíblia diz que Ele se entregou. Ele fez a expiação dos nossos pecados. Ele levou nossos pecados. Ele se entregou e o seu sangue foi derramado. Ele é o sacerdote e o Cordeiro puro e santo. Ele levou tudo por nós. Aleluia. Quando nós olhamos para Moisés e olhamos os sacerdotes, os sacrifícios, tudo aquilo era visível, era um ato visível. Hoje nós vivemos um ato eterno, invisível, por meio de Jesus Cristo, porque o ato que Jesus fez na cruz do Calvário, hoje nós não vemos com os olhos físicos, mas é um ato invisível e eterno. Esse sacrifício nos purifica de todo o pecado. Nos purifica de todo o pecado. É suficiente. Você não tem que derramar sangue. Você não tem que sacrificar animais. Você não tem que subir uma escadaria de joelhos. Porque o que Ele fez foi o suficiente. O preço que Ele pagou, ninguém pagou. Tetelestai, Ele disse, está consumado. Era o recibo. E quando alguém pagava uma dívida, escrevia lá, Tetelestai, está pago, não tem mais dívida. Quando Jesus disse, está consumado, Tetelestai, eu cumpri, está pago. Ele pagou por nós. Aleluia. Jesus é o resplendor da glória de Deus. Ele é o magnífico sacerdote. Ele brilha com sua glória, com sua graça sobre nós. E esse brilho de Jesus veio por dor, veio por sofrimento, veio por humilhação que Ele passou de maneira imerecida, para que nós hoje pudéssemos ser aceitos por Deus. Nós nunca seríamos aceitos por Deus se não fosse por meio de Jesus. Por isso que o escritor vai dizer que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Tudo se completa em Jesus. A plenitude de Deus está em Jesus. Ele é o Senhor. Ele é Deus adorado no Antigo Testamento. Ele é Deus assentado no trono nos céus.
E como eu faço? É pela fé, querido. De outro jeito você não vai crer. Jesus é profeta dos profetas. Jesus é rei dos reis. Jesus é sacerdote dos sacerdotes. E ao mesmo tempo sacrifício eterno por nós. Glória a Jesus por tão grande salvação por nós. Então qual é o propósito de Jesus através do seu sacrifício? É simples. Tem um propósito. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deixa eu te falar algo muito importante que eu vou te dizer agora. Nós vivemos um evangelho pregado que diz o seguinte: você precisa aceitar a Jesus. Aí você levanta a mão e diz: eu estou aceitando a Jesus. Aceite a Jesus, que Ele vai entrar no seu coração. Aceite a Jesus, que Ele vai entrar na sua vida. Só que tem um detalhe, queridos, que muitos estão deixando passar. Por esse evangelho que está sendo pregado, onde você só tem que aceitar Jesus. Se você levantar sua mão e aceitar Jesus, Ele vai entrar no seu coração. Mas muita gente tem deixado passar algo que a Bíblia traz, uma revelação clara. Diversos textos falam sobre isso, de um elemento que é parte do ser humano, que chama-se arrependimento. Arrependimento. Há poucos dias atrás, nós ouvimos aqui o pastor Rodrigo pregando justamente sobre arrependimento. Então não se trata de simplesmente a gente aceitar Jesus. Porque se formos pensar nesse conceito de aceitar Jesus, tem uma porção de gente aceitando a Jesus. Já aceitou Jesus? Já aceitei. Como se Jesus fosse um objeto para eu aceitar ou não. Na verdade é Ele que nos aceita. Então não se trata de a gente dizer simplesmente: eu aceitei a Jesus. Mas se trata de nós renunciarmos tudo para recebê-lo. E isso passa pelo arrependimento. E esse arrependimento, queridos, é o seguinte: é você e eu termos a convicção de que tudo, vou repetir, tudo, bom ou mal que você imagina na sua mente, que vivíamos antes de Jesus, se tratava somente de nós, só do nosso querer e da nossa vontade. Então quando você é convidado a receber Jesus como seu Senhor e Salvador, você precisa entender que existe um aspecto chamado arrependimento. E arrependimento, quando você recebe a Jesus, você está dizendo que tudo, absolutamente tudo que ficou para trás, tudo do meu querer, tudo da minha vontade, seja bom, seja mal, tudo era através de mim, era somente eu, era para o meu sonho, para o meu projeto. Mas a partir desse momento, eu abro mão de tudo, renuncio a tudo, para recebê-lo como meu Senhor e meu Salvador. Eu quero te dizer que o reino de Deus não se divide em territórios. Deus não entra na pessoa para governar como o reino, e metade do território dele é metade do território das trevas, não. Quando o reino de Deus vem, ele vem para governar sobre todos. Eu estava lendo o profeta Ezequiel essa semana, e tenho lido o profeta Ezequiel, o livro dos profetas, os livros dos profetas, enfim. E o capítulo 18, ele fala muito a respeito de arrependimento. E é interessante que alguns versículos, se você se deparar ali em Ezequiel capítulo 18, por exemplo, eu vou te falar aqui o versículo 28 do capítulo 18, não precisa nem colocar aí, mas se quiser colocar, diz assim: por considerar todas as ofensas que cometeu e se desviar delas, ele com certeza viverá e não morrerá. O contexto fala daquele que se arrepende dos seus pecados,
daquele que se desvia do mal e volta-se para Deus. E aí o conceito de arrependimento, Ezequiel começa a colocar aqui de forma muito clara para todos nós. O próprio Deus está falando assim: por considerar todas as ofensas que cometeu e se desviar, ou seja, está dizendo assim, olhou para trás e disse: eu ofendi o Senhor. E ele está dizendo: eu considerei isso, porque hoje tem gente dizendo: eu aceito a Jesus, mas eu quero continuar vivendo do mesmo jeito que eu vivia antes. Você não está considerando nada, você está carregando suas ofensas do mesmo jeito. E aí mais, lá no versículo 32, no final, ele vai dizer: palavra do soberano o Senhor, arrependam-se e vivam. Vivam. E é um texto, queridos, que eu achei muito interessante no capítulo 20 de Ezequiel, e que eu vou dizer para vocês aqui de maneira prática, trata o que é arrependimento para nós. Deus vai falar a Ezequiel, não quero falar aqui sobre o contexto, mas sobre o conceito. Ele vai dizer assim no versículo 43 do capítulo 20 de Ezequiel. Olha só o que está escrito. Olha comigo nesse texto. Deus está falando ao seu povo. Deus está falando ao seu povo para se arrepender. E olha, ele vai dizer ali: ali vocês se lembrarão da conduta que tiveram. Ali vocês se lembrarão da conduta que tiveram. Ele está falando do momento em que eles terão uma experiência real de encontro com o Senhor. Mais ou menos isso, ok? A ideia. E aí ele vai trazer o conceito para a gente. Ali vocês se lembrarão da conduta que tiveram. A gente vai lembrar de tudo. E todas as ações pelas quais vocês se contaminaram. Como que eu vou saber que eu me contaminei? Obviamente, olhando a palavra de Deus. A Bíblia vai te revelar. E aí ele vai dizer algo ali, querido, que nas duas versões, tanto na NVI como na Almeida Corrigida, traz a mesma palavra. E é aqui que eu quero me apegar a essa palavra. Pode deixar o versículo aí, pode deixar. É agora que eu vou usar. E terão o quê? Terão o quê? E terão nojo, não da conduta. Não é da conduta. A conduta é apenas o que vai trazer a sua memória. Ele está dizendo: e terão nojo de vocês mesmos. É aqui que a gente toca na profundidade de um arrependimento, de um quebrantamento. Por causa do todo o mal que fizeram. Se você tratar do conceito de arrependimento, você vai entender, querido. Se Jesus está falando, e Jesus falou várias vezes: se vocês quiserem ser meus discípulos, vocês vão ter que renunciar. Se vocês quiserem ser meus discípulos, toma a cruz e siga-me. Se vocês quiserem ser meus discípulos, vocês vão ter que amar uns aos outros. Se vocês quiserem, sempre existia a renúncia. O tempo todo Jesus falava de renúncia. E hoje nós estamos vivendo o Evangelho: aceite a Jesus que você está salvo. Aceite a Jesus. Estamos colocando Jesus num patamar justamente que essa nova religião está querendo colocar. Como fosse um qualquer um objeto, como se fosse um amiguinho que nós temos. Jesus é meu amiguinho. Ele é nosso amigo. Mas ele disse: vocês serão meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então não é porque aceitou Jesus que é amiguinho de Jesus. Jesus não tem amizade assim. E a gente está tentando colocar um Jesus, a figura. Por isso que muita gente não teme ao Senhor, porque criaram uma figura de Jesus como se fosse um ser como nós. E alguns usam até a palavra cara. E a gente sem querer fica desqualificando o nosso Rei do Universo.
texto está dizendo, vocês vão ter nojo de vocês mesmos. Querido, se você quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador, deixa eu te falar uma coisa, tem que renunciar. Não é aceitar Jesus, mas é recebê-lo, reconhecendo o seu sacrifício na cruz do Calvário, reconhecendo que Ele é sacerdote e o sacrifício, reconhecendo que Ele é rei sobre todas as coisas, reconhecendo que Ele é o profeta dos profetas, reconhecendo que Ele é o criador de todas as coisas, reconhecendo que Ele é o verbo, a palavra, reconhecendo que Ele mede o universo na palma de suas mãos, reconhecendo que Ele pega os mares na concha de suas mãos, reconhecendo que Ele criou todas as coisas, reconhecendo que Ele é para sempre rei, e que nunca, nunca, jamais haverá alguém, reconhecendo que Ele morreu, mas Ele venceu a morte, tomou as chaves das mãos do diabo, e Ele esmagou a cabeça da serpente, Ele venceu o inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Isso é impossível isso acontecer, a Bíblia revela isso. Não fique medindo a igreja porque você viu A ou B dando um péssimo testemunho que se diz crente. Não meça a igreja por alguém que você viu dando um péssimo testemunho. A igreja é maior do que isso. A igreja de Jesus, Ele é o cabeça. Então, se você quer receber Jesus, queridão, entenda que tem que passar por arrependimento. O texto aqui, em Ezequiel, no versículo anterior, tem um texto profético tremendo para a nossa vida, e que eu citei esses dias, num dos vídeos aí no Café Pastoral. Ezequiel 17, 24 diz assim, não vou falar do contexto, mas do princípio aqui: todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, eu faço cair a árvore alta. Olha só o que ele está dizendo. Eu faço cair a árvore alta. Aquele que pensa que é muito, eu faço cair. E eu faço crescer bem alto a árvore que está baixa. Aquele que se humilha, eu exalto. É isso que Deus está falando. Eu resseco a árvore verde. Lembra de Jesus quando disse, seca aí, e secou a figueira? Eu resseco a árvore verde. Deus está falando lá em Ezequiel. Jesus provou isso lá, de maneira prática, na prática. Aqui é profético. Eu resseco a árvore verde e faço florescer a árvore seca. Aquilo que não tem vida mais, aquilo que não tem mais jeito, aquilo que não tem como florescer, eu faço florescer. Por quê? Porque eu, o Senhor, falei e o farei. Tudo isso Jesus tem para nós. Mas se você quer chegar a Jesus, esse rei do universo, esse profeta dos profetas, esse sacerdote e o sacrifício, esse que morreu, mas vive eternamente, esse que está no trono de glória e resolveu habitar em nós, hoje na pessoa do seu Santo Espírito, Ele retomou aquilo lá do Éden, o que Ele queria, um relacionamento com o ser humano, e por meio de Jesus, Ele conquistou. Ele voltou a ter esse relacionamento. Eu e você temos acesso direto ao Pai, por meio de Jesus, pelo novo e vivo caminho. E isso foi conquistado com dor, com humilhação, com entrega. Então não fique pensando aí que aceitar Jesus está garantindo tua vaga no céu. Estou aceitando a Jesus, estou até frequentando uma igreja. Não se iluda, queridão. Não se iluda, querida. Nós estamos falando do Rei do Universo. Nós estamos falando daquele que deu a vida por nós. Nós estamos falando que aquele que nós não merecíamos absolutamente nada. Então nós estamos falando de arrependimento. Nós estamos falando, eu tenho que sentir nojo de mim. Por isso que Isaías, lembra que eu falei no início do culto, pena que você não estava aqui, para relembrar você da mensagem passada. Por isso que Jó disse, antes eu conhecia você de ouvir,
Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem, eu me arrependo no pó e na cinza. Por isso que Isaías disse, quando viu a glória do Senhor, ele disse: ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros. E todo mundo fica pensando que é porque fala palavrão. A gente é muito limitado. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram a glória do Senhor. E ele veio com uma tenaz e tocou. E aí vem João, lembra de João mais uma vez? Que ouviu a voz do Eterno. E quando se virou, ele teve um vislumbre da grandeza de Jesus. E ele foi tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que ele caiu como morto. E Jesus o tomou e o levantou. Eu faço. Aquele que cai, árvore baixa, eu levanto. Aquele que se humilha. Tem gente que está vendo a glória de Deus nas manifestações de cura, vê cego enxergar, vê mudo falar, vê surdo ouvir, vê paralítico andar, e continua orgulhoso, continua soberbo. Está tendo vislumbres da grandeza de Deus. Se você está limitado na sua mente, querido, na sua mente em relação a isso, você está muito limitado. Quem é Jesus? Jesus, para ressuscitar o morto, é como se nós estivéssemos estalando o dedo, porque Ele é o dono da vida. Eu quero te fazer um desafio hoje. Uma coisa que eu tenho aprendido, queridos, eu quero dividir isso com você. Há muitos cristãos que têm feito a seguinte oração, e a gente não faz essa oração por maldade, não é nada disso. A gente sempre ora assim: Senhor, me usa, Senhor, me capacita, Senhor, onde eu posso fazer a tua obra, mostra-me onde eu posso fazer a tua obra. Mas hoje eu quero te convidar a mudar a sua oração. Você está me ouvindo aí, amém? Eu quero te convidar a mudar a sua oração. A partir de hoje, eu vou te convidar a fazer a seguinte oração: Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, eu quero ter prazer em te conhecer. Senhor, revela-me a mim, revela-me por sua palavra. Eu preciso te conhecer mais e mais. Se você buscar na Bíblia, se você ler a Bíblia, você verá, tanto no Velho Testamento, quanto no Novo Testamento, todos os homens e mulheres que se destacaram, eles tinham um objetivo em comum. Não era dizer: Senhor, usa-me, não. Era: eu preciso te conhecer mais. Eu quero ver a tua glória. Eu preciso ver a tua glória. Eles tinham uma ansiedade neles. Eles tinham um clamor na alma deles. Eu prossigo em te conhecer, dizia Paulo. Eu prossigo, eu vi curas. Paulo curava de forma que, não era o lenço de Paulo que chegava a curar as pessoas, não era isso? E Paulo dizia: eu prossigo em te conhecer. Paulo podia ser um evangelista de sucesso hoje, com a rede de televisão aqui com a gente, com o YouTube, a mais influência da história, e poderia ter tudo isso, porque no lenço ele curava as pessoas. E Paulo dizia: ai de mim, porque seu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Tem um demônio aqui me atormentando o tempo todo. Jesus disse: não vou tirar, porque a minha graça te basta, porque o meu poder vai se aperfeiçoar em você. E Paulo dizia: Senhor, eu troco tudo por te conhecer mais. E Paulo teve revelações que nenhum ser humano na face da terra teve. Ele foi levado ao terceiro céu, a Bíblia fala. Ninguém teve revelação como Paulo. E ele continuava dizendo: eu prossigo em te conhecer, Jesus. E a gente está aqui: eu aceito Jesus. Eu aceito Jesus e quero continuar vivendo do mesmo jeito. Eu aceito Jesus, mas eu não quero abrir mão desse relacionamento errado. Eu aceito Jesus, mas eu não quero abrir mão dessa vida de corrupção.
Eu aceito Jesus, mas eu não quero abrir mão desse pecado. Eu aceito Jesus, eu quero até frequentar a igreja, mas eu não vou abrir mão disso que eu estou vivendo. Querido, não se iluda. Você está falando do Rei do Universo. Jesus não é um bonequinho. Jesus não é um amiguinho. Jesus é Rei, profeta dos profetas. Ele sim é nosso amigo se fizermos o que Ele manda. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso amigo, o nosso Consolador na pessoa do Espírito Santo. Ele nos guia em toda a verdade. À medida que você o conhecer, à medida que nós tivermos intimidade com Ele, você saberá exatamente o que fazer, como fazer e quando fazer. Não se preocupe, porque quando você prosseguir em conhecê-lo, virá a cura, a restauração, seus olhos serão abertos, você saberá o que fazer, você saberá quando fazer, você saberá como fazer. Ele vai te capacitar, basta você procurar conhecê-lo cada vez mais. Então hoje, mude a sua oração. Não fique dizendo: Senhor, me usa. Não, Senhor, me deixe te conhecer mais. Mostra-me, pega a Bíblia, querido, a palavra de Deus, e ao invés de ficar 2 horas no Netflix, pega a palavra, mergulha nela e diga: Senhor, eu quero te conhecer mais. Como eu li o profeta Ezequiel aqui, e entendendo o que significa exatamente arrependimento, eu tenho nojo de mim mesmo por aquilo que eu fiz. Aleluia. Eu quero te convidar a iniciar uma nova jornada, uma jornada de temor ao Senhor. E esse temor ao Senhor passa pelo vislumbre da grandeza de Deus, tanto contemplando a sua criação no vídeo que assistimos, mas muito mais ainda contemplando o Criador Jesus. A criação é linda, mas o Criador é quem a sustenta. Fecha teus olhos, eu quero orar com você em nome de Jesus. Pai, a sua palavra é vida para nós. Senhor, nos perdoe se apenas o aceitamos em nosso coração, ou talvez o aceitamos em nossa mente, mas nunca deixamos de lado e nunca nos arrependemos do que fizemos para trás, quando vivíamos para nós mesmos. Era o nosso querer, nossos sonhos, nossos projetos, nossa vida. A sua palavra diz: se buscarmos o Senhor em primeiro lugar, aquilo que nós precisamos para viver nessa terra, o Senhor vai nos dar. O Senhor disse que nós podemos viver isso intensamente. Senhor, nos perdoe por apenas termos aceitado o Senhor e achamos que frequentando uma igreja a gente está garantindo uma vaga no céu. Senhor, isso tudo aqui é muito importante para nós. Nós estamos aqui crescendo porque a libertação vem pelo ensino da Tua palavra. Mas trata com a gente no arrependimento, Senhor. Trata com a gente no temor, na reverência. Tantos homens e mulheres que estão aqui escritas na sua palavra, que viram coisas que nossos olhos não viram, que nenhum ser humano pode ver nos dias de hoje, talvez. E mesmo assim, assim como Moisés disse: eu preciso ver a tua glória, porque o coração deles ansiava pelo Senhor. Nosso coração, ó Deus, tem sido tomado pela ansiedade do ter coisas nessa terra, de ter a casa, de ter o carro, de ter uma empresa, de ter dinheiro, de ter status, de ter fama, de ter o melhor canal,
nas redes sociais, o mais conhecido. Senhor, vira a chave no nosso coração hoje. Muda o quadro hoje. Levanta homens e mulheres, jovens, adolescentes, que vão orar: Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero prosseguir em te conhecer. É mais do que frequentar uma igreja. Porque é aí, Senhor, que nós vamos aprender a perdoar e a pedir perdão. Nós vamos aprender a nos humilhar para outra pessoa e dizer: eu errei, eu confesso, eu errei. Nós vamos entender, Senhor, que aquilo que fazíamos no passado, tendo como base o dia de hoje, agora, esse domingo, agora à noite, era para nós, era o que nós gostávamos de fazer, é o que nosso corpo quer fazer. Mas se é aquilo que ofende o teu coração, que quebra os princípios da tua palavra, eu me arrependo no pó e cinza, Senhor, porque eu quero ver a tua glória. Eu quero prosseguir nisso, porque eu sei que essa oração, ó Deus, vai fazer aqui se levantarem profetas, evangelistas, apóstolos, pastores, mestres, homens do Senhor, mulheres do Senhor, que vão se colocar à disposição da obra do Senhor. Por quê? Porque eles não estão orando para aquilo que eles têm que fazer, mas por prosseguirem em conhecer o Senhor, e o Senhor mesmo irá capacitá-los, levantá-los, ungí-los. Aleluia, eu creio nisso, Senhor, porque o temor do Senhor vai tomar conta do nosso coração. O amor ao Senhor será o plano número 1 da nossa vida. E quando nós pecarmos, infelizmente vamos, quando nós pecarmos, o temor do Senhor tomará conta da nossa vida. Nós vamos nos humilhar, porque a tua palavra está dizendo que aquele que está lá embaixo, que se humilha, o Senhor levanta. Mas nós temos que nos humilhar, nos arrependermos. Senhor, não quero o evangelho só de aceitar o Senhor. Eu quero pregar um evangelho que receba o Senhor por meio do arrependimento, e que transforma o ser humano, e que não faz dele um membro de igreja, e que não faz dele um frequentador de igreja, e que não faz dele alguém que vai para a igreja e ainda cria muitos problemas, porque não se permite ser tratado, não se permite ser curado. Senhor, assim foi comigo. Faz essa obra na minha vida, Senhor. Faz essa obra a partir de agora. Vira a chave agora, Senhor. Quebra os céus de bronze sobre esse lugar. Se os céus estão de bronze, que sejam quebrados na autoridade do nome de Jesus. Se demônios estão aprisionando vidas, que sejam expulsos agora na autoridade do nome de Jesus. Porque demônio nenhum fica onde o Rei da Glória está governando, onde o Senhor, Senhor, não é só a sua onipresença que queremos, já sabemos que o Senhor está aqui, nós queremos a manifestação do teu poder, nós queremos a manifestação da tua glória, nós queremos o Senhor, ó Deus, nós queremos o Senhor, ó Deus, nós queremos o Senhor, ó Deus. Oh Espírito Santo, quebranta nosso coração.